Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tarcísio aqui para mais uma videoaula. A nossa última videoaula, já que a partir da semana que vem teremos apenas aula online, tá ok? Então semana que vem estaremos lá firmes e fortes para termos todas as nossas aulas online. Hoje falaremos sobre a constituição química da matéria viva. Em outros termos, falaremos sobre os componentes da matéria viva. A constituição química da matéria viva é feita principalmente por moléculas orgânicas e uma parcela de moléculas inorgânicas, como por exemplo a água e alguns íons. Então vamos lá, toda a matéria viva é constituída por moléculas inorgânicas, moléculas orgânicas e íons. Mas como que é feita essa classificação do que é molécula orgânica e do que é molécula inorgânica? A classificação entre substâncias inorgânicas e orgânicas ocorreu lá na metade do século XVIII. Dizia-se que o primeiro grupo era constituído de compostos de origem mineral, sem vida. Já o grupo de compostos orgânicos se originava dos organismos vivos, vegetais, animais e etc. Porém, esse conceito se tornou incorreto ao longo do tempo, pois algumas substâncias orgânicas, passaram a ser produzidas, sintetizadas em laboratório. Assim, as moléculas inorgânicas passaram a ser aquelas que não contêm o elemento carbono, claro, salvo algumas exceções, como por exemplo o dióxido de carbono e as ligas metálicas que têm o carbono inserido lá, como o ferro-carbono. Já as moléculas orgânicas são aquelas em que o principal constituinte é o elemento carbono, que está associado principalmente a átomos de hidrogênio, mas também pode estar associado a enxofre, fósforo, nitrogênio e oxigênio. Esses 5 elementos são os principais átomos constituintes da matéria orgânica. A água, por sua vez, é uma molécula inorgânica, porém muito importante e também é a mais abundante, pois corresponde a quase a metade de toda a constituição da matéria viva na natureza. Ela compõe mais de 70% do organismo de um ser humano. Tá ok? E está presente em inúmeras reações de origem e manutenção da vida. Por exemplo, o processo de fecundação. Este processo tende a ser facilitado pela hidrólise, que é a reação química em que ocorre a quebra de uma ligação por meio da adição da molécula de água. Sem a água, também não haveria o transporte de oxigênio do sangue e os nutrientes até as células. E também a água está presente na manutenção das plantas, pois sem ela não haveria o processo de fotossíntese que realiza a nutrição vegetal. Na água estão presentes vários íons, que são átomos ou grupos de átomos que possuem carga elétrica, como vocês já sabem, positiva ou negativa. Esses íons estão presentes em menor quantidade nos seres vivos, correspondem apenas a cerca de 1%, mas também são imprescindíveis, muito importantes para a manutenção da vida. Como 2 exemplos, temos o sódio mais, Na+, e o cálcio. O cátion de sódio pode ser ingerido por meio do nosso famoso colega sal de cozinha, cloreto de sódio, mas também em peixes e carnes, entre outros, tá? É responsável por regular fluidos corpóreos. Inclusive, a falta deste íon pode causar ansiedade, diarreia e alguns problemas circulatórios. Porém, é claro que seu excesso também faz mal, podendo levar à retenção urinária, sede e edema. O íon de cálcio, Ca2+, compõe 90% dos nossos ossos e dentes e é o responsável por fortalecer a estrutura óssea, bem como por agir como relaxante muscular.
A carência dessa substância leva a vários problemas, como o tétano, a cãibra muscular, a osteoporose, entre outros. Porém, seu excesso também leva ao relaxamento dos músculos e a ter dor nos ossos e pedras nos rins. É claro que esses são apenas dois de vários exemplos de íons que fazem parte da constituição química da matéria viva, mas, em geral, as moléculas que estão presentes em maior quantidade nos organismos vivos são as moléculas orgânicas. Por exemplo, nosso organismo é composto de mais de 60% de compostos orgânicos, isso, é claro, em massa. Por exemplo, as membranas dos glóbulos vermelhos e dos brancos de nosso sangue são formadas por lipídios e proteínas, que são moléculas orgânicas. O próprio DNA, aquele famoso DNA que transmite as características hereditárias de cada espécie, é constituído basicamente de proteínas. De modo geral, a importância das moléculas orgânicas para a matéria viva é mostrada por meio do ciclo do carbono, em que o fluxo de energia e de matéria orgânica mantém o equilíbrio biológico e recicla o carbono na natureza. Bom, galerinha, assim chegamos ao fim de mais uma videoaula. Continuaremos com o assunto a partir da semana que vem, onde teremos apenas aulas online. Tranquilo? Como tarefa, vocês devem pegar a apostila do módulo 5, abrir lá na página 31 e responder as questões 1 e 3. É isso, um abraço e bons estudos.